pressão cultural, padrões estéticos, o medo de engordar. A preocupação exagerada com o corpo também pode afetar a mente. Os transtornos alimentares são mais comuns do que pensamos e, se não forem tratados da maneira correta, a saúde pode ficar seriamente comprometida. Esse é um assunto que merece destaque, né, Tomás? Brincar com a nossa alimentação não pode acontecer. A bulimia e a anorexia são doenças silenciosas e a falta de informação pode estragar o futuro de muita gente. Portanto, chegou a hora de tirarmos as principais dúvidas sobre os transtornos alimentares. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e hoje o Júlio César Pujatti traz pra gente uma discussão muito importante. Exatamente, Tomás. Eu tive a ideia de abordar essa questão dos transtornos alimentares após assistir o filme O Mínimo para Viver, lançado este ano. Recomendação bacana para quem gosta de cinema, viu? Ah, legal. E o longa, estrelado pela atriz Lily Collins, que emagreceu de verdade para fazer o papel de uma jovem anoréxica. Só quem passou por essas situações sabe como é o desespero de estar magro, mas se sentir gordo. O filme O Mínimo para Viver, distribuído pela Netflix no meio deste ano, retrata um problema muito comum na sociedade atual. O longa conta a história da jovem Ellen, uma garota insatisfeita com o corpo, muito magra e com problemas de saúde. Esses são alguns sintomas da anorexia, um transtorno alimentar que afeta o corpo e a mente, e muitas vezes invisível aos olhos de muita gente. O transtorno alimentar ele está associado a uma alteração na percepção da imagem corporal pelo indivíduo. Então ele passa a se achar acima do peso, passa a se achar gordo e muitas vezes ele está dentro do peso ou até mesmo abaixo do peso. A alimentação é coisa séria, pois afinal são os nutrientes presentes nos alimentos que regem o bom funcionamento do nosso corpo. E quando o organismo não está bem, bom, acho melhor o Pedro explicar por si só. Era crise de desmaio direto, sempre desmaiava, não tinha força, teto ficava preto, a visão ficava turva, sabe? Eu não tinha, como eu não comia direito, não tinha carboidrato para conseguir fazer atividade física. Sempre desmaiava, fraqueza e desânimo também, não queria fazer amigos, não queria conversar com ninguém. Falta de motivação meio que para viver, sabe? O Pedro procurou a ajuda de especialistas e foi diagnosticado com anorexia. Rapidamente ele iniciou um processo de tratamento. Hoje em dia, ele pesa aproximadamente 30 quilos a mais do que antes. Olha, a anorexia, ela surgiu na minha vida quando eu mudei um pouco minha rotina. Eu fui estudando no Cotemig e mudei totalmente minha rotina, horário de almoço, mudei meus amigos e comecei a desandar, sabe? Eu não tinha mais vontade de almoçar porque eu queria emagrecer. Eu não levava comida para a escola, por exemplo, com medo de pessoal me zoar e comecei a emagrecer bastante. Na anorexia, na verdade, a perda de peso ela está relacionada com uma desnutrição. O paciente ele está abaixo do peso, né? Consideramos aí um IMC abaixo de 17. Então ele perde muito peso e acaba aparecendo diversas alterações endócrinas, como por exemplo, a questão do aparecimento de pelos em regiões que não são comuns, no caso do sexo feminino, ausência de menstruação, que chamamos de amenorreia, e outras alterações endócrinas, todas relacionadas à desnutrição. A recuperação envolve todo um trabalho multidisciplinar entre profissionais da psicologia e da nutrição. O tratamento ele é psicoterápico, né? Podemos utilizar diversas técnicas de terapia associada a uma reeducação alimentar. O tratamento ele vai ser multidisciplinar, vai contar com diversos profissionais das áreas médicas, vai contar com nutricionista, nutrólogo, para a pessoa poder se realizar o que a gente chama de renutrição. Muitas vezes a pessoa ela está num quadro de desnutrição severa, né? E precisa até mesmo da internação, no caso da anorexia.
Além da anorexia, a bulimia é também outro transtorno alimentar bastante frequente entre as pessoas, sobretudo os jovens. E na bulimia, no caso, o paciente ele está ou dentro do peso ou até mesmo levemente acima do peso, mas porém há o hábito de comer compulsivamente por um curto período de tempo. Por exemplo, comer uma grande quantidade de calorias em cerca de 2 horas, por exemplo, e depois utilizar métodos purgativos ou não para tentar fazer uma forma de compensar essa ingesta em excesso, né? A anorexia e a bulimia são 20 vezes mais frequentes em mulheres do que em homens. Na anorexia, por exemplo, a incidência anual em mulheres é de 14,1 a cada 100 mil habitantes. Já nos homens, essa incidência é menor que 0,5. Ainda falando de anorexia, 50% dos pacientes apresentam recuperação completa e 30% recuperação mediana. O índice de mortalidade varia entre 6% e 15%. Os dados foram divulgados no ano passado pela Academia Nacional de Medicina. Hoje em dia, muita gente ela procura informação na internet, sabe? Sem embasamento direito. E acho que faz o caminho errado, sabe? Ela começa a parar de comer e não tem informação direito sobre o que comer, ou como comer, quando comer, e vai pelo caminho errado. Eu acho que a pessoa tem que procurar, sim, um acompanhamento nutricional ou acompanhamento de educador físico para seguir o caminho direitinho e não chegar ao corpo perfeito, que ninguém nunca está satisfeito, né? A busca incessável pela forma física perfeita pode gerar consequências sérias. Por isso devemos respeitar os limites do nosso corpo e saber a hora certa de buscar ajuda quando preciso. Seja a Ellen, o Pedro ou qualquer um. Gosto do meu corpo, sim, com certeza. Nem se compara, né, com o que era antigamente. Mas, em geral, eu estou bem satisfeito com o que eu sou hoje, com o corpo que eu sou hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Cherish this moment, cherish this breath. I'm gonna be okay. Então, vimos que os transtornos alimentares afetam o corpo e a mente. Portanto, nada mais justo do que abordarmos a importância do trabalho conjunto entre diferentes áreas da saúde. Pois é, Tomás. Para o bate-papo de hoje, contamos com a presença da doutora Mônica Lima. Ela é psicóloga do Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas da UFMG. Também recebemos a nutricionista Marina Viana, formada aqui na universidade. Ela é especialista em nutrição clínica, ortomolecular, biofuncional e fitoterapia. Sejam muito bem-vindas aqui ao Espaço PUC. Obrigada. E para começar o papo, né, Tomás, sobre essa importância, né, desse tratamento envolvendo as duas áreas, doutora Mônica, como que funciona então a parte da psicologia nesse processo de recuperação? Bom, um primeiro ponto importante de ressaltar é que muitas vezes nós acreditamos que o que deve ser tratado é algum desfuncionamento da função do comer. E não é isso. Na verdade, assim, a pessoa ou ela restringe a alimentação, ou no caso da bulimia, come compulsivamente e purga, porque ela tem alguma questão psíquica que diz respeito ao seu corpo ou outras, né? Vários impasses subjetivos. Então, assim, a maneira com a qual eu trabalho é sempre de não focar no comer e verificar que conflitos, que impasses essa pessoa vive para produzir esse sintoma alimentar. Ana Mônica, de acordo com a sua experiência, quais são os fatores mais comuns? Eu vou tentar colocar isso de uma forma mais simples, mas é importante também a gente pensar que o sintoma alimentar da contemporaneidade, ele aparece no contexto de uma questão com o corpo que é muito mais ampla. Então, assim, nós temos muitas
pessoas com sintoma alimentar, mas nós temos também pessoas com vigorexia, que são as pessoas que malham compulsivamente, buscando alcançar um certo corpo. Nós temos pessoas querendo fazer cirurgia transexo, mudar de sexo. Nós temos adolescentes tomando, ou jovens, adultos tomando hormônio para crescer a mama. Nós temos pessoas fazendo cirurgias plásticas para modificar o corpo, colocando piercings, colocando chifres, enfim. É importante a gente pensar que existe hoje a ideia de que o corpo é um rascunho que pode ser modificado, que pode ser alterado com algumas intervenções. Então, voltando à sua pergunta, assim, certamente essa pessoa tem alguma questão que se refere ao corpo, à imagem corporal e, portanto, à sua identidade. Né? Falando do corpo, né, falamos da mente e agora do corpo. Doutora Marina, como que funciona esse trabalho, né, envolvendo a profissão do nutricionista, né, no tratamento? Eu acho que primeiro a gente tem que acompanhar o paciente, tentar entender o que é o alimento para ele. Qual que é a importância disso para o seu corpo? E a partir desse momento, a gente traça o histórico dessa doença com ele. E vai elaborando, em cima do conhecimento dele, a aceitação por aquele alimento. E no caso da anorexia, né, quando a pessoa ela fica muito tempo sem comer, então quando ela for reintroduzida a uma dieta normal, né, existe alguma ordem específica de alimentos para serem introduzidos? Assim, o primeiro passo é o paciente ele ter a consciência da importância daquele alimento para o seu corpo. E assim, junto com ele, a gente traça a importância daquele alimento para o seu corpo. E assim, ele consegue enxergar que o peso não é mais um problema, e sim um alimento. Doutora Mônica, a gente viu aqui que os transtornos, né, ele pode afetar muito as pessoas. Aceitar que tem uma doença, né, talvez é um passo dos mais difíceis para quem tem aí anorexia ou bulimia? É muito difícil. A anoréxica, ela dificilmente, pelo menos no primeiro momento, vem pedir para que se trate o seu sintoma. Porque na imensa maioria das vezes, para ela é insuportável engordar. Então, é muito importante que a gente não traga isso para o primeiro plano, que a gente suporte de alguma maneira que essa pessoa, ela não vá modificar imediatamente os hábitos, né? E para deixar aparecer em que ponto existe angústia, e no meu caso como psicóloga, onde é que eu posso fazer uma entrada. E geralmente não é nesse ponto do comer, onde elas são extremamente resistentes e de modificar isso. Esse sintoma, né, que envolve alimentação, ele se desfaz geralmente quando essas questões que estão subjacentes a esse conflito, elas são tocadas e elaboradas de alguma maneira. Gente, o papo está interessante, mas vamos agora para um rápido intervalo. Pois é, e no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre transtornos alimentares. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje, o papo é sobre transtornos alimentares. Pois é, Tomás, estão aqui no estúdio a psicóloga Mônica Lima e a nutricionista Marina Viana. Mas antes de continuarmos a nossa conversa de hoje, temos um depoimento especial para mostrar, né, Tomás? Pois é, a Juliana Guzman, recém-formada aqui no curso de jornalismo da PUC Minas, lutou contra a anorexia e a bulimia no passado. Ela tem um recado pra gente. Vamos conhecer essa história agora. Eu fazia balé, sempre fiz balé minha vida toda, e em determinado momento, assim, essa preocupação com o corpo, com estar em forma, estar magro, meio que saiu do controle, assim. Não é uma coisa que acontece, né, de um dia para o outro, é um processo, né, mas eu acredito que o pior momento tenha sido por volta de 2011, 2012, quando eu estava morando no Canadá, eu estava dançando lá, e eu botei na cabeça que eu precisava emagrecer e comecei a, né, ter
atitudes um pouco perigosas com a saúde, né? Eu comia muito pouco e o pouco que eu comia eu tentava colocar para fora, assim. Mas eu tô me aceitando muito melhor e eu acho que sempre é bom buscar ajuda médica, né? Eu não busquei, dei sorte de ter a força de vontade para, né, bloquear os pensamentos e seguir em frente, mas assim, eu acho que sempre que tiver ajuda é bom, da família também. E a família tem que reconhecer também que é um problema, né? Que aceitar e tipo, intervir mesmo, porque a negação faz parte, então a gente precisa de muito apoio das pessoas. Com certeza. E, doutora Marina, essa questão do culto ao corpo perfeito, né, dos padrões da sociedade, isso de certa forma potencializa, né, o surgimento dos transtornos alimentares? Eu acho que o paciente ele passa a ver não o alimento como um problema ali, é sim a imagem corporal. Ele se olha no espelho e não vê o que está acontecendo ali. E às vezes a família, amigos, são assim o principal apoio dele para isso tudo. A equipe multidisciplinar é essencial nesse momento. E o trabalho nosso é todo voltado na psicologia, no conhecimento do que ele está sentindo naquele momento. Doutora Mônica, nós vimos ali que a Juliana ela é bailarina, né? E teve esse transtorno. A senhora acredita que certas profissões podem levar ao surgimento desses transtornos? Sim, eu acho que é possível que existam certos exercícios profissionais que coloquem mais em jogo a imagem corporal. Mas eu sempre gosto de dizer assim, porque essa é uma explicação muito fácil, a gente dizer assim que as pessoas elas querem atingir um ideal de perfeição estética, né, de corpo, e que esse é o objetivo delas. O problema é que elas não param de restringir quando elas se tornam Gisele Bündchen, por exemplo. Se parasse quando elas se tornasse uma Gisele Bündchen, estava bom. Mas o curioso é que isso se mantém e se estende. E geralmente elas se tornam, elas perdem o viço, o brilho do cabelo, as formas arredondadas. O que eu quero dizer é que elas não correspondem mais a esse ideal que no princípio elas diziam querer alcançar. É por isso que a gente não pode cair nessa cilada de dizer, essas pessoas todas estão querendo atingir esse ideal, porque não. Elas ultrapassam esse ideal e se tornam quase que o avesso. Às vezes elas ficam com uma caquexia tão importante, não é? Aqui até que no filme, essa menina, elas não estavam tão caquéticas, mas no nosso ambulatório, às vezes elas chegam com uma caquexia tão importante que é como se a gente estivesse vendo caveiras se locomovendo. E vamos combinar que isso não é um ideal de beleza. Né? O caquético seria A caquexia é a deterioração física, o emagrecimento em razão da restrição alimentar. Entendi. E, doutora Marina, certo, essas profissões, né, por exemplo, bailarina, atrizes, dançarinas, aí que o acompanhamento nutricional tem que ser mais importante ainda, né? Então, a falta de informação, se tratar de conta própria e sem se preocupar com o que é certo, isso pode ser muito ruim, né? Eu acho que elas cobram além daquilo que pode ser feito do acompanhamento da gente. E muitas das vezes eu vejo que a balança é mais importante. Elas esquecem da importância daquele nutriente para o seu corpo. Qual que é a necessidade daquilo que tem? Qual que é a função para ela no dia a dia? E aí baseia nas necessidades dela em eliminar aquele alimento de forma qual elas fazem. Sem citar nomes, claro, mas já tratou algum paciente com esse tipo de problema lá? Eu tenho pacientes que fazem isso. E assim, é muito difícil, porque você tem que dar a brecha, é um trabalho todo da psicologia mesmo, você tem que dar oportunidade para ele se abrir para você. Primeiro, você consegue chegar a um acompanhamento do histórico dele com aquele alimento, para logo em seguida você trabalhar a história dele com aquela doença. E aí tem que ter todo um planejamento também para que a pessoa possa voltar, né, Júlia, a se interessar pela alimentação, né? Assim, o papel nosso, nutricionista, é fazer a prática da reeducação alimentar. É entender que a gente não vive de dieta hoje, a gente vive de reeducação alimentar. Então, assim, a importância dessa reeducação para o corpo. Comer faz bem também. E aí,
Desculpa, Júlia. Mas, por exemplo, quando chega um paciente lá, você encaminha para um psicólogo, porque é importante, né, ter esse acompanhamento multidisciplinar. A equipe, ela é essencial, assim, desde o educador físico, quanto a psicólogo, o médico, nós todos precisamos ter um apoio, um contato para isso, além dos familiares e amigos. E a questão também, né, do apoio familiar, dos amigos, se abrir, doutora Mônica, isso pode ser importante e crucial na recuperação também, né? Nós vemos, assim, na nossa experiência lá no NIAB, que existe sempre algo das relações familiares que tem a ver com o sintoma. Particularmente a relação da anoréxica com a mãe. Mas muitas vezes, na nossa maneira de trabalhar, a gente até pede que a mãe se afaste um pouco, porque o que acontece, via de regra, é que a anoréxica, ela está bem, ela busca emagrecer e ela provoca muita angústia em quem está em volta, porque as pessoas vão vendo, né, aquela pessoa definhar e sem se deter. Muitas, vocês mostraram isso, muitas vão caminhando muito decididamente em direção à morte. E é isso, ela sem angústia nenhuma e a angústia no outro. Então, é muito importante que nós profissionais tentemos não nos angustiar, que a gente não conduza um tratamento desse ponto de vista da angústia, porque isso a família já faz, porque se realmente fica muito desesperado quando vê a filha emagrecendo. E o que a gente sempre orienta para as mães, para os familiares olha, fala menos de comida. Tirar um pouco o foco, né? Exatamente. Tira um pouco o foco, para de implorar para ela comer, enfim. Isso costuma ter alguns efeitos também, sabe? Marina, quais as complicações nutricionais, né, que a pessoa pode ter, né, com o passar do tempo? A gente vê uma baixa de potássio aí muito grande, baixa de fosfato, alterações gastrointestinais, problemas cardiovasculares. E assim, além das consequências pequenas, que são que a gente vai vendo assim, que acomete ali aos poucos, que é os desmaios, os mal-estar e essas outras coisas, complicações que vêm do sangue mesmo ali. Aí vira um problemão depois, né? Qual que é a dica que você dá para quem está aí, principalmente para quem é familiar e está percebendo esse tipo de iniciativa por parte lidar com a situação, como lidar com a situação, Eu principalmente acho quando que está no início. é igual ela falou, exigir que tem que comer não é legal. É assim, mostrar para ela por que ela vai comer aquilo é mais importante. Isso é um papel que vem no nosso profissional. A mãe, a família, os amigos estão ali para incentivar ao acompanhamento e o resultado que aquilo está dando. Então, assim, pressionar para fazer ingestão não é legal. Não é legal. Eu acho que tem que mostrar para ele que aquilo ali está ali porque ele precisa, né? Que é essencial para o seu corpo. E para a gente finalizar, doutora Mônica, qual que é o conselho que você dá, né, para as pessoas que talvez estejam assistindo a gente e passem por esses problemas? Olha, que entendam que isso é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, né, no nível psíquico. O primeiro que aparece, assim, é o corpo, mas é um sintoma de origem psíquica, né, psicogênico, e que busquem ajuda. Eu vou aproveitar para falar do Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia no Hospital das Clínicas, que é um serviço do SUS, gratuito, porta aberta. Toda sexta-feira nós temos acolhimento por volta de 2 horas. E que busque ajuda. Lá a gente não faz um tratamento, como ela disse, assim, de forçar nada. É uma equipe interdisciplinar e é isso, eu acho que eu poderia dizer para essas pessoas, busquem ajuda. Quanto mais informação, melhor, né, gente? Com certeza. Agradeço a presença de vocês duas aqui no Espaço PUC e sejam muito bem-vindas, viu? Obrigado pela participação. Obrigada. Mas antes de encerrarmos o programa, nós vamos direto para a redação, porque o Frederico Lomônaco, apresentador do Espaço Cult, tem um recado para a gente. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Fred. O que você traz para a gente amanhã como novidade aqui? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, o Júlio. Boa tarde ao pessoal de casa. Amanhã no Espaço Cult, o papo é sobre cinema, em especial o cinema feminino.
Para isso eu vou trazer aqui no estúdio as cineastas Juliana Antunes e Marcela Jacques, que foram vencedoras da Mostra de Tiradentes com o filme Baronesa. Então não perca, é amanhã às 5 horas da tarde na PUC TV e TV Horizonte. É com vocês. Então, ok, Fred, muito obrigado. Recado dado, amanhã é dia do Espaço CUT, mas na segunda-feira estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde, é claro, espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar, viu? Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!